Hoje em dia, o celular é mais do que um telefone. É agenda, biblioteca, sala de aula, grupo de estudo e às vezes também uma distração. Na era digital, estudar não depende só do caderno, depende da conexão, da bateria e da nossa própria atenção. Mas afinal, estamos mais conectados ou apenas mais distraídos? No episódio de hoje, o Educação On investiga os impactos do uso do celular no cotidiano de quem estuda. Episódio 1: Conectados ou distraídos? O celular é o principal ponto de acesso ao conhecimento para a maioria dos estudantes no Brasil. Segundo a pesquisa TIC Educação 2023, 92% das escolas brasileiras têm acesso à internet. Mas a experiência digital não é igual para todos. Para muitos, o sinal é fraco, o aparelho é antigo e o Wi-Fi é dividido com toda a família. Mesmo com as dificuldades, o celular se tornou uma sala de aula móvel. Nela cabem videoaulas, grupos de apoios, tutoriais, simulados, resumos, IA. Quanto mais informação, mais dispersão, o excesso de estímulos digitais desafia o foco, a memória e o bem-estar dos estudantes. Vamos ouvir as opiniões dos alunos e professores da UF sobre o tema. Qual é, para você, o maior benefício e o maior desafio de estudar na era digital? Bom, eu acho que o maior benefício é que a informação ela está disponível em qualquer ambiente e numa velocidade muito rápida para a gente conseguir acessar. E um dos maiores desafios atualmente é com a chegada da inteligência artificial, porque as pessoas estão se acomodando a receber informações já selecionadas e não estão se dando muito ao trabalho de verificar se essas informações são realmente verídicas. Como a internet e as plataformas digitais mudaram seu jeito de aprender? Eu acho que quando eu tava estudando pro vestibular, essas coisas, o que me ajudou muito foi videoaula. Então eu acho que com certeza isso mudou, porque nossos pais e antes deles falavam, ai, pega no livro, vai ler o livro, ou coisa assim do tipo. E pra gente é muito mais, por quê? Eu vou ver uma videoaula, eu vou ver um Descomplico, algo do tipo. Que eu acho que isso realmente alterou a forma de estudar. Como a era digital mudou o seu jeito de ensinar e se conectar com os alunos? Olha, muitas maneiras eu vou tentar sintetizar, né? Primeira coisa é que o digital proporciona, leva a gente a sintetizar coisas. Então, o que eram livros viraram artigos, o que eram artigos viraram apostilas combinadas de artigos e todas em PDF no Google Drive. Então, essa já é uma mudança radical que levou vários anos para acontecer, mas que aconteceu de um modo lógico a partir da própria familiaridade com as tecnologias por parte de todo mundo, né? A outra coisa relacionada às apresentações e conteúdos didáticos que a gente acaba projetando links ou vídeos que a gente traz de espaços que estão disponibilizados na internet toda, ou a gente mesmo também indica determinados conteúdos que podem ser acessados. Então a gente tem uma expansão aí de possibilidades de atuação que, de uma certa forma, favoreceram, né? A gente precisa resgatar aí uma retomada a esse espaço físico, o espaço da biblioteca e da descoberta das possibilidades e potencialidades que a biblioteca tem, mas a própria biblioteca também se transformou em relação ao digital, então será, de qualquer forma, uma nova descoberta. Você sente mais liberdade ou mais pressão com tanta tecnologia nos estudos? Mais liberdade, com certeza, porque eu acho que com a quantidade de informação que a gente tem acesso hoje em dia, a gente tem que escolher o que a gente vai aprender, o que a gente vai filtrar. Então, eu busco olhar muito mais pelas possibilidades que a gente tem de ferramentas do que pelas limitações. Eu acho que isso trouxe muito mais possibilidades do que limitações, de fato. Eu acho que eu sinto um pouco mais de pressão, justamente pelo fato de que agora, como a informação está muito ao nosso alcance, teoricamente não teria desculpa para não fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo
a vida de todo mundo é diferente, assim, não é só ir lá e pegar uma informação, entendeu? Você acha que a tecnologia amplia o aprendizado ou cria mais distrações? A tecnologia, ela principalmente em relação a uma ou outra alternativa, né, seja distrações, seja ampliação do aprendizado, ela leva a uma necessária atenção por parte das pessoas em relação ao que a gente quer da tecnologia e em relação a como a gente pode aproveitar esses conteúdos que a tecnologia disponibiliza, nos aproxima, né? Porque a gente pode tanto se distrair em relação a esses conteúdos, como também buscar aprendizados. E mais, a gente pode buscar esses aprendizados de uma forma gamificada, ou de uma forma distraída, que é algo interessante do ponto de vista também da atenção, também do envolvimento da gente. O que você mudaria no uso da tecnologia na educação? Eu sou muito fã da gamificação do ensino e do aprendizado, que nada mais é que transformar plataformas de ensino em experiências próximas de jogos. E porque isso gera na gente aquele sentimento de competitividade, de querer alcançar o objetivo dentro daquele jogo. E então eu acho que as plataformas digitais elas podem ser ótimas para isso, para criar interfaces que a gente consiga fazer essa gamificação na aprendizagem, tanto no ensino superior, como no infantil, como qualquer outro. Eu acho que eu tentaria trabalhar ferramentas mais simples, para que todo mundo tenha acesso. E se fosse para trabalhar ferramentas mais sofisticadas, talvez seja melhor investir em equipamento para as pessoas conseguirem usufruir dessas tecnologias sem ter muito empecilho. E eu acho que esse tipo de coisa é fundamental para você conseguir uma boa fluidez no seu modo de trabalhar, para que todo mundo tenha o mesmo acesso às mesmas informações. A universidade está pronta para esse novo cenário digital? A universidade ela vem batendo cabeça em relação a essa mudança sobre o cenário digital, né? A gente tem uma lógica aí que envolve trabalho, né, dos professores, envolve recursos que são disponibilizados, para quem esses recursos são disponibilizados, a construção de projetos que são interessantes assim de serem feitos e envolver professores e alunos. Então, não necessariamente a gente caminha sempre para frente, né? Mas a gente caminha de uma forma de tentativas e erros, de muita tentativa, de muita construção, né, conjunta e disposta. Eu acho que é isso que nesse momento assim, a gente precisa valorizar, né? E algumas coisas também que a gente precisa construir e demandar do ponto de vista político, né, de compreensão de um uso mais compartilhado, de um uso mais solidário aí da tecnologia, que pode ser benéfica a todos e não imposta de cima para baixo a partir de convênios com empresas que trabalham com softwares proprietários e tal, que a gente se permita também a apropriação das tecnologias para favorecer recursos que nos mobilizem, potencializem as nossas capacidades. Entre o foco e a distração, os estudantes se equilibram todos os dias. A tecnologia é um convite constante para estudar ou para escapar. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas também nunca tivemos tão cansados. O corpo está na aula, mas a mente está rolando a tela. Essa é a geração do foco fragmentado, da produtividade forçada, da comparação em tempo real. Estudantes relatam ansiedade, dificuldades de concentração, sensação de nunca estar fazendo o suficiente. O celular, quando não usado com consciência, se torna um canal de sobrecarga. A pior parte, vamos dizer assim, comigo pelo menos, é questão de concentração, porque é muito fácil você perder sua concentração, você abrir uma nova aba, você pesquisar outras coisas e perder seu foco. Então eu acho que, ao meu ver, esse é o detrimento, vamos colocar assim. Quais efeitos emocionais ou cognitivos você percebe nos alunos que vivem imersos no digital? A gente precisa compreender formas
possíveis, né, e interessantes de lidar com a tecnologia em função da construção de projetos de tanto profissionais quanto pessoais que qualifiquem, potencializem as competências dos alunos, né? Porque às vezes um envolvimento mais direto, menos questionador, menos crítico em relação ao digital torna as pessoas subservientes da tecnologia, do que a tecnologia oferece e do que é oferecido por parte de corporações, empresas, indústrias que querem potencializar, intensificar de um mau sentido da palavra, né, o consumo, a atenção das pessoas em relação ao que querem oferecer em termos de produtos, em termos de empresa, em termos de valores que são complicados. Então, do ponto de vista de uma construção de conhecimento, de um ponto de vista de um processo formativo, né, o contraponto que a gente busca oferecer em relação a esse enfrentamento, em relação a uma lógica mais interessante do ponto de vista da descoberta dessas potencialidades tecnológicas, é justamente a compreensão de um melhor papel que as pessoas podem desempenhar em relação às tantas tecnologias que são oferecidas, entendendo que é um desafio para as pessoas que são aviltadas por uma lógica de trabalho que é cada vez mais estressante, por uma necessidade de manter os seus próprios empregos quando elas têm, né? E de manter uma relação aí associada escola, estudo e tal. Então a gente demandar uma atenção, olha, agora você vai ter que ter mais atenção com aquele conteúdo que está colocado para você, você vai ter que ter mais responsabilidade com aquilo que você consome, é cruel, mas ao mesmo tempo é um exercício que a gente precisa fazer em relação às brechas, em relação às possibilidades e principalmente em relação às disposições. O que você gostaria de ver como mudança ou política pública para tornar o ensino digital mais saudável? Então, a lógica desse ser saudável está relacionada a algumas coisas interessantes, né? Primeiro, essa capacidade do fazer, né? Não só a capacidade do receber, de assimilar pronto e reproduzir. Então, fazer a partir de determinadas lógicas criativas, determinadas lógicas cidadãs, que envolvam coletivos e que construam processos que sejam efetivos do ponto de vista do desenvolvimento de uma autonomia, de independência das pessoas e da expressão das suas competências, né, é que é algo que é bem interessante assim, do ponto de vista da saúde mental naquilo que ela traz de melhor, que é aquela coisa da satisfação pelo cumprimento de determinados objetivos, pela realização de determinadas tarefas e de ver que os resultados fizeram diferença no seu processo de construção como pessoas, como cidadãs, como futuras profissionais, mas fundamentalmente como pessoas, porque a nossa contribuição aí nessa nossa passagem por esse planetinha aí não é ser subserviente em relação ao digital, mas continuarmos a afirmar o nosso papel como sujeitos dentro desse processo. A tecnologia está em tudo, está na palma da mão, no bolso, na mochila, mas a educação que transforma não vem só da conexão com a internet, vem da conexão com o que realmente importa. Hoje, estudamos mais rápido, acessamos mais coisas, sabemos mais coisas ou achamos que sabemos. Mas será que estamos aprendendo com profundidade ou apenas acumulando conteúdos? Aprender exige tempo, atenção, silêncio e às vezes exige também desconectar. Segundo especialistas em neurociência, nosso cérebro precisa de um foco contínuo para consolidar a memória. Mas, com tantos estímulos simultâneos, a aprendizagem se fragmenta e o cansaço aparece. A tecnologia é uma ponte, mas é você quem escolhe para onde ela leva. O celular pode te distrair ou pode te empoderar. Entre o ruído e o conhecimento existe uma escolha, e essa escolha está todos os dias nas suas mãos. Conectados ou distraídos, talvez não haja uma resposta única, mas há uma certeza: a educação precisa seguir ativa, crítica e presente.